Graças e paz, alunos. Voltamos à nossa aula gravada. Infelizmente, já enviamos o recado para vocês. Ontem à noite tivemos um blackout de energia na nossa região inteira, não apenas na nossa cidade, mas das cidades ao redor. E a energia só retornou às 10h55, 5 para as 11 da noite. Então, ficou impossível nós voltarmos e partilharmos a aula com vocês. Mas hoje nós vamos estar gravando a aula, vamos estar disponibilizando ainda hoje a aula para que vocês possam assistir. Então, vocês assistem, depois de assistir, me informam que assistiram para que eu possa colocar a presença em vocês. Então, hoje nós vamos dar a nossa última aula, né? A nossa última aula da disciplina de Bibliologia. Vamos estar abordando o último tema, não é, da aula, que é justamente a mensagem central das Escrituras. Então, durante essas 5 semanas, nós caminhamos juntos a partir e através de vários temas que dizem respeito às Escrituras Sagradas e à sua natureza divina, que traz para nós o conhecimento da revelação de Deus. Mas a parte do tratamento da doutrina das Escrituras em si, nós trabalhamos de maneira geral a relação da revelação que Deus nos faz. Então, dividimos as nossas aulas em 5 unidades, já que nós teríamos 5 segunda-feiras para compartilhar o assunto, que fosse possível trabalhar essas 5 segunda-feiras. E na primeira semana, na primeira unidade, nós trabalhamos o conceito e a importância da doutrina das Escrituras ou da bibliologia para nós que somos povo de Deus. A maneira como enxergamos e lidamos e tratamos as Escrituras vai influenciar diretamente na maneira como nós a compreendemos e nos relacionamos com ela. Então, começamos com conceito e importância e depois trabalhamos os métodos de revelação de Deus a parte das Escrituras. Gastamos um tempo falando sobre a revelação geral de Deus, que ela é expressa a partir da criação, a partir de atos poderosos e, em alguns aspectos, a partir de um contato direto com seres humanos. E vemos isso de maneira muito clara com os profetas e vemos, antes da lei ser escrita por Moisés, Deus se relacionando e falando diretamente com personagens bíblicos a fim de orientá-los. Então, nós trabalhamos a revelação geral de Deus, trabalhamos também na primeira unidade a revelação que Deus fez de si mesmo, pessoalmente, na pessoa do seu Filho. Então, trabalhamos essas 4 revelações na primeira unidade, concluímos, e na segunda unidade nós nos voltamos para o estudo da Bíblia em si. Trabalhamos a Bíblia Sagrada como um livro, ou as Escrituras entendendo como livro, e isso é importante, não é? Porque existem algumas alas influenciadas pelo misticismo exagerado que desconsideram a realidade de que Deus fala a partir das palavras que estão escritas na Bíblia, e o sentido que Deus quer dar aquilo que está sendo dito é o sentido que as palavras têm. Então, hoje nós temos alguns movimentos, e no passado também tivemos, de pregadores e líderes que ficam tentando descobrir um significado oculto que está por trás daquilo que está escrito e não aquilo que está escrito. Então, esse erro não deve ser cometido, né? Quando Deus quis se revelar conosco, ele se revelou a partir de uma escrita humana que possui uma gramática humana e que também Deus registrou isso e foi formatado em livros, né? Então, aquilo que está escrito no texto é o que Deus quer que nos dizer, e o que significa o que está escrito no texto é aquilo que Deus quer que nós compreendamos. Então, nesse sentido, devemos olhar para a Escritura como um livro, mais especificamente como um conjunto de livros, já que nós temos 66 livros no compêndio que formam aquilo que nós conhecemos como Bíblia Sagrada ou Sagradas Escrituras. Também falamos, e aí sim entra todo o aspecto teológico da disciplina, nós falamos sobre a Bíblia como palavra de Deus, ou como o tema da apostila vai dizer, entendendo as Escrituras como palavra de Deus. E é a partir daí, que é exemplo de Pedro com relação à nossa salvação, que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé àqueles que nos perguntam, no que diz respeito à Escritura, nós também devemos estar prontos para tecer argumentos
que deem fundamentação à nossa afirmação que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós trabalhamos algumas doutrinas que são importantes, tendo como carro-chefe a doutrina da inspiração das Escrituras. Não é? Justamente essa doutrina que atesta a veracidade de que tudo aquilo que está escrito neste livro chamado Bíblia Sagrada é proveniente do próprio Deus. É a palavra do próprio Deus nos revelando aquilo que ele achou por bem pelo seu espírito, movendo cerca de 40 homens num período de 1500 a 1600 anos, tornar conhecido para nós. Então, a inspiração é justamente a doutrina que atesta que tudo aquilo que está escrito nesse livro, desde Gênesis capítulo 1, Apocalipse 22, é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, surgem outras doutrinas que dizem respeito à implicação que essa palavra deve ter sobre nós que somos povo de Deus. Então, depois de falarmos sobre a inspiração das Escrituras, falamos sobre a autoridade das Escrituras, a veracidade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a necessidade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. E terminamos a segunda unidade falando da necessidade para compreensão e aceitação de todas essas coisas, de que haja uma experiência espiritual, uma intervenção do Espírito Santo, não apenas promovendo a obra do novo nascimento, mas iluminando o entendimento daquele que faz parte do povo de Deus, a fim de que ele venha compreender claramente essas verdades e venha aceitar essas verdades, fazendo com que, ao lidar com as Escrituras, ele possa lidar com as Escrituras dessa maneira. Na terceira unidade, nós falamos sobre o cânon das Escrituras, não é? A estrutura e a averbação, a atestação de que cada livro que está contido nas Sagradas Escrituras, desde Gênesis e Apocalipse, 39 no Antigo, 27 no Novo, eles são palavras de Deus no todo. Não existe nenhuma escrita na Bíblia Sagrada que nós não possamos dizer que ela não é palavra de Deus, ou que nós, melhor dizendo, possamos dizer que não é palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Como disse Jesus Cristo, a tua palavra é a verdade. E Paulo vai nos dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nós definimos os livros que são inspirados no Antigo Testamento, os livros que são inspirados no Novo Testamento, e fizemos uma abordagem final sobre os livros apócrifos. Né? Para nós, mais diretamente, aqueles que estão inseridos no cânon católico, são aqueles 7 livros, mais aqueles versículos que foram acrescentados no último capítulo do profeta Daniel. Então, esses aí são procedentes de uma escrita puramente humana, né? E eles devem ser descartados, ainda que no movimento da Contra-Reforma, em um concílio, a Igreja Católica tenha inspirado esses livros posteriormente. Né? São os deuterocanônicos, né? Aqueles que foram objetos da inspiração, segunda inspiração, uma inspiração mais tardia, mas foi uma oposição da Igreja Católica pelo fato de que os protestantes haviam abraçado o cânon das Escrituras somente composto de 66 livros. Falamos também, na quarta unidade, sobre os efeitos que a revelação de Deus trará sobre a vida do seu povo. Então, o conhecimento da verdade de Deus trará algumas implicações práticas para a nossa vida, e nós trabalhamos a partir da carta de Paulo a Timóteo, o fato de que ela ensina a verdade, condena o erro doutrinário, corrige as faltas, orienta como agir de forma correta e, a parte de tudo isso, ainda nos responde as perguntas ou as questões que têm trazido conflito à experiência humana desde os seus primórdios, que é de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Então, as Escrituras nos apresentam um quadro muito claro e, pensando na doutrina da inspiração e nas demais, o quadro verdadeiro de todas essas coisas. Hoje, na última aula, iremos trabalhar a unidade 5. E essa unidade 5, ela se refere ao tema central das Escrituras. Então, nós temos um conjunto de 66 livros que foram escritos por 40 homens diferentes, por um período de 1500 a 1600 anos, é o que os estudiosos calculam que foi o tempo entre a escrita de Gênesis e a escrita de Apocalipse. Alguns dizem que foi a escrita de Jó, a primeira. E aí o que é que acontece? Qual é o fio que une todos esses livros? Qual é o personagem que, de maneira especial, ou
personagens ou conceitos que simplesmente fazem com que, ao lermos esse livro, nós possamos ver a unidade e a harmonia que há em todos eles unidos em um só livro. Então, nós vamos trabalhar duas perspectivas hoje, e a outra perspectiva nós vamos trabalhar na matéria de cosmovisão cristã. Por que vamos trabalhar a outra perspectiva na matéria de cosmovisão cristã? Porque a outra perspectiva ela trabalha mais com a percepção, a forma como nós lemos a realidade ao nosso redor a partir do conhecimento daquilo que Deus nos revelou nas Escrituras Sagradas. Então, tendo, como disse o salmista, a Escritura como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a partir das Escrituras eu julgo a realidade, e não o oposto. Lembrando, como vimos na introdução, que nós temos a verdade. Exemplo, ontem eu estava lendo mais uma vez a estatística de desvio de fé de crentes que entram na universidade, né? Infelizmente, como citamos no início, conversamos com pastores aqui na capital, os nossos filhos estudam na Universidade Federal na capital, e nós queríamos saber dos pastores da capital o que acontecia com jovens que se tornavam alunos da Universidade Federal da igreja deles. Para nossa tristeza, o percentual dos pastores que nós falamos era muito maior do que o da estatística, né? Um chegou para mim e disse, de 10 jovens que entraram, 10 se desviaram. E outro disse que de 10 que entraram, só uma pessoa não se desviou. Então, é complicado lidar com isso. E boa parte disso e desse desvio é produto do fato de que eles entram na universidade sem ver as Escrituras como eles deveriam, como a verdade de Deus. Então, se a Escritura fala alguma coisa com clareza, aquilo que a Escritura fala se torna e se constitui o juiz último que vai aferir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, é falso. Então, primeira frase da Escritura, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Então, você chega na universidade e o professor vai dizer que nós somos produto de um processo de evolução, que a matéria é eterna e por um processo de transmutação aleatório, sem propósito, aquela coisa está lá, todas as coisas foram trazidas à existência e foram se transformando até que chegar no que era. O que isso vai afetar a vida de um cristão que foi para a universidade? Absolutamente nada. Porque a partir do momento que o professor ensina um conceito que é contrário à verdade, então a verdade vai dizer é falso. E se o crente tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, que o está escrito ali é verdade, então ele não vai ser abalado por nada. Absolutamente nada. E aí não tem filosofia, não tem história, não tem biologia, nada absolutamente vai afetá-lo se ele tiver uma compreensão clara e um conceito claro da natureza das Escrituras e o fato da Escritura ser o juiz último que vai simplesmente determinar o que é verdadeiro e falso em tudo aquilo que ela expõe de maneira clara. Então, com relação ao tudo, então nós precisamos saber o que une, porque sofremos muitos ataques de estudiosos que não creem na inspiração das Escrituras, que tentam, de alguma forma, colocar no nosso coração dúvida com relação à inspiração e começam a dizer para nós que a Bíblia está cheia de erro, que a Bíblia é cheia de contradição e tudo mais, sem que eles tenham, de verdade, respaldo que possa sustentar. Sabemos que existem textos difíceis, sabemos que existem doutrinas que são um pouco mais difíceis e exigem de nós um esforço muito grande para ter uma compreensão clara acerca dela, mas isso é um problema nosso e não das Escrituras. É um problema de desconhecimento, muitas vezes, de contexto, de desconhecimento de gramática, tanto hebraica como grega, e aí por diante, mas não das Escrituras. Então, hoje, nós queremos trabalhar pelo menos dois temas que são apresentados como fundamentos que unem todo o composto das Escrituras. Quando nós vamos falar das Escrituras, sobre a mensagem das Escrituras, basicamente nós estabelecemos um conceito geral dizendo que as Escrituras são uma mega narrativa da história da redenção. Então, se nós olhamos para a Bíblia como um livro, cada livro das Escrituras é um capítulo e eles são desenvolvidos iniciando-se com um problema e a promessa de solução, que é a queda e a promessa do Redentor, no centro das Escrituras, na divisão, centro assim, na divisão dos dois testamentos, Antigo e Novo, nós temos o cumprimento da promessa do Redentor, que veio a primeira vez
para estabelecer o fundamento sobre o qual o resgate seria executado e a vitória seria estabelecida. Ele veio fazer um pagamento para a libertação daqueles que fariam parte do seu povo. E, no final, nós temos não apenas o resgate final, a conclusão da redenção sobre aqueles que foram alcançados, e aí sim o estabelecimento do novo reino, do novo céu e da nova terra. Então começa com o céu e a terra sendo criada, infelizmente a queda entrou, mas o texto termina com o novo céu e a nova terra sendo criado, com um povo muito grande e redimido que irá habitar com o seu Salvador, com o seu Criador, com o Espírito de Deus, para toda a eternidade, em paz, justiça e alegria, sem haver possibilidade nenhuma de ocorrer novamente o que ocorreu lá no Éden com Adão. Então, quem é o responsável histórico por todo esse derramar de bênção redentiva de Deus para a raça humana? Justamente, o primeiro tema central que nós queremos debater é o tema Jesus Cristo como o centro, como o tema central, como a mensagem central das Escrituras. Então, nós vamos abrir o PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Nós vamos abrir o slide. Vamos sair e vamos abrir de novo, porque nas últimas aulas tivemos que fazer isso para que o slide pegasse. Então, nós vamos abrir mais uma vez. Estamos aqui. Então, a unidade 5, a última unidade, ou na última unidade, nós vamos estar trabalhando o tema central das Escrituras. Então, o primeiro tema que nós vamos desenvolver aqui é justamente a verdade de que Jesus Cristo é o personagem que absolutamente une toda a história registrada nas Escrituras, unindo lei, unindo salmo, unindo profetas, unindo evangelhos, cartas e apocalipse. Então, o fio condutor que simplesmente cria e estabelece harmonia em toda a Escritura é justamente a figura de Jesus Cristo como Redentor, que é manifesto de forma muito evidente na promessa pós-queda, que é prometido em meio à administração soberana de Deus no estabelecimento dos patriarcas. Deus promete a Adão e Eva que o Redentor viria. Quando o filho de Noé nasce, primeiro, Eva pensa que ele é o Redentor, mas não é. Deus faz a promessa a Abraão que do descendente dele viria um que iria abençoar todas as famílias da terra. Deus faz a promessa a Isaac, faz a promessa, refaz a Jacó, escolhe a tribo de Judá como a tribo de onde viria esse descendente de Abraão, esse descendente da mulher, e na tribo de Judá ele escolhe a família de Davi. Da família de Davi, anos depois, ele escolhe um homem e uma mulher, chamados Maria e José, e a partir de Maria e José o Redentor vem ao. Então, nesse sentido, tudo aquilo que aconteceu durante a história e que está registrado nas Escrituras nos mostra o governo soberano de Deus administrando todas as coisas para que a sua promessa se cumprisse. E que a obra da redenção fosse viabilizada e concluída, não na primeira, mas na segunda vinda de Cristo, com a glorificação dos corpos do seu povo e a levada, o resgate do seu povo para habitar com ele num novo céu e na nova terra, onde o mal, onde as trevas jamais vão entrar novamente. Então, quando vamos trabalhar o tema Jesus Cristo como centro da mensagem das Escrituras, nós precisamos fazer essa leitura a partir de três perspectivas hermenêuticas, né?
Então, quando nós vamos definir como o Antigo Testamento, em especial, nos apresenta Jesus Cristo, nós trabalhamos essa perspectiva a partir de alguns conceitos hermenêuticos, que são chamados de hermenêutica cristológica, hermenêutica cristocêntrica e hermenêutica cristotélica. Um dos artigos que eu enviei para vocês ontem, para que vocês leiam durante a semana, fala justamente sobre isso. É o artigo de onde nós tiramos o conteúdo da aula. Então, nós enviamos o artigo completo para que vocês tenham uma leitura e compreendam isso de maneira muito especial. E é importante compreender não apenas os conceitos, mas as distinções, porque se formos, como é que eu posso dizer assim, exagerados no conceito, como nós vamos ver a questão do conceito cristocêntrico, que parece ser bom, mas se mal aplicado, vai fazer com que nós falemos coisas na Bíblia que não são verdadeiras. Então, nós enviamos para vocês o artigo que fala sobre isso. Então, Jesus é o tema central das Escrituras. E, nesse sentido, nós não precisaríamos muito de hermenêutica cristológica, cristocêntrica ou cristotélica, que nós vamos definir daqui a pouco, para entender isso, porque o próprio Jesus deixou isso claro. Várias vezes nos evangelhos, em seus discursos, ele fala sobre isso, né? Talvez o texto mais evidente sobre essa verdade ensinada por Jesus é Lucas 24, 44. Então, quando ele está próximo a ascender aos céus, que é o último capítulo de Lucas, e o início do primeiro capítulo de Atos, onde a ascensão ocorre, lá no versículo 11. Então, o que acontece? Jesus reúne os seus discípulos e diz para eles o seguinte, Lucas registra dessa maneira. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lá em João 5,39, Jesus vai dizer, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lembre que quando Jesus usa esse termo escrituras, ele está se reportando ao Antigo Testamento, já que não havia nenhuma página do Novo Testamento ainda escrito nessa época. Então, Jesus, ele apela para o Antigo Testamento para reivindicar a autoridade e a veracidade da sua messianidade. Então, nós podemos observar o Evangelho e a mensagem do Evangelho a partir da leitura do Antigo Testamento, não apenas da leitura do Novo Testamento. Temos outro texto também que é bem interessante, Lucas, capítulo 4, 16 ao 21. Jesus, quando inicia seu ministério e profere publicamente que ele havia iniciado seu ministério messiânico, ele está na cidade onde ele foi criado, né, na cidade de Nazaré. Então, Lucas vai registrar o seguinte, ele vem a Nazaré e Lucas diz, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume. Eu acho interessante isso aqui, não é? Então, Jesus era alguém que frequentava os cultos da sinagoga judaica, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então, ele foi lá e procurou no rolo aquilo que deveria se ler. Não fez sorteio, não botou o dedo em cima e queria que Deus revelasse a ele qual era o texto. Não, ele foi lá e procurou. A ideia ali é que ele buscou intencionalmente aquilo que ele queria ler. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, fechando, né? E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e aos olhos de todos, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
Um dos textos que eu mais uso para abordar essa realidade, além de Lucas 24, 44 ao 47, é justamente Romanos capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve a sua carta a uma igreja que não conhecia, que era a igreja de Roma, na verdade, nós vemos na carta de Paulo aos Romanos quase um currículo vitae de Paulo se apresentando à igreja de Roma antes que ele chegasse lá. Então, Paulo começa a carta dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É assim que ele se refere às boas notícias de Jesus Cristo. Só que Paulo aqui, ele volta o seu olhar não para os 4 evangelhos do Novo Testamento, mas ele volta o seu olhar para o Antigo Testamento. Então ele fala sobre a boa notícia que Deus tinha para o mundo. E, mais especificamente, a boa notícia que implicava em redenção, em perdão de pecados e em salvação eterna. Então, ele vai dizer que ele foi chamado apóstolo, esse era o ofício dele, e ele foi separado para tornar conhecido o evangelho de Deus, demonstrando que o evangelho não é criação de Paulo, a mensagem do evangelho da graça da justificação pela fé, como até hoje alguns estudiosos liberais tentam nos empurrar essa ideia, e também não é uma criação da igreja. O evangelho não é o registro da superstição e da crendice religiosa da igreja primitiva que o escreveu para dar razão da sua fé. Não é, é o evangelho de Deus. E aí ele vai deixar claro que o evangelho já existia antes da igreja. O evangelho já existia antes de Cristo, Filho de Deus encarnar. O evangelho já existia antes de Paulo, de Pedro, de João. Então ele vai dizer o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, e ele vai dizer o conteúdo da mensagem acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você for ler esse texto, ele não foi tornado filho de Deus por causa da ressurreição, ele foi declarado. Muitos estudiosos dizem que quando Jesus veio, em média, deveria ter surgido já no meio do povo de Israel de 1.000 a 1.500 indivíduos dizendo eu sou o Messias. Gamaliel, quando vai defender os apóstolos na sua primeira prisão, ele fala de Deus e fala de um tal de Judas que teve seguidores, mas eles morreram. Na verdade, historicamente, eles foram assassinados. E o que acontece? Qual a diferença que existe entre esses falsos messias que surgiram e o Messias verdadeiro? É que os falsos morreram e até hoje seus corpos jazem na sepultura, esperando o dia da ressurreição para prestação de contas ao Cordeiro no dia do juízo final. Mas Jesus Cristo foi o único que ressuscitou e o único que vive. Então, a ressurreição dele testificou de maneira clara e absoluta que ele era o Messias verdadeiro. E por causa disso, porque Deus cumpriu a sua promessa, porque a boa notícia de Deus, que já havia sido pré-anunciada no Antigo Testamento, pela lei, pelos salmos e pelos profetas, nos salmos e nos profetas. Então, cabe ao povo de Deus tornar essa mensagem clara. Já que o Redentor veio, e pela fé dele, pessoas são justificadas, se tornam participantes do povo que vai habitar com Deus na eternidade, então é necessário que nós espalhemos essa boa notícia pelo mundo, a fim de que muitos possam ser alcançados por essa notícia. Então, Paulo vai dizer, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ou seja, Paulo vai dizer que o chamado apostólico dele tem como propósito trazer ou levar gentios, né, que não são judeus, a fé em Jesus Cristo, ou a obediência do evangelho. Mas o que nos deixa aqui, nos chama a atenção em relação ao nosso tema, é que Paulo vai dizer que tudo aquilo que ele estava pregando era nada mais, nada menos do que aquilo que Deus havia prometido que estava registrado no Antigo Testamento. Então, a mensagem que une os dois testamentos está fundamentada e alicerçada no Messias, no libertador, no redentor que foi prometido por Deus desde os tempos passados. E Paulo vai defender isso. Agora, por que é importante nós trabalharmos esse assunto? Porque nos últimos tempos se tem falado muito sobre pregação cristocêntrica. Há uma pressão para que nós
falemos de Cristo todas as vezes que nós pregarmos no Antigo Testamento. Livros são escritos. Se você for no rodapé da apostila, na página em que nós tratamos esse assunto, né, você vai ver que existe na nota de rodapé a lista de uma série de livros, a referência bibliográfica de vários autores que escreveram livros sobre a importância de nós que somos pregadores pregarmos Cristo no Antigo Testamento também, e não apenas no Novo Testamento. Então, você tem uma lista de autores e livros, muitos deles, os livros já estão traduzidos para o português. Mas aqui nós temos que ter um cuidado, né? Porque quando nós vamos falar sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras como seu tema principal, aí nós retornamos à primeira perspectiva. Nós precisamos ter pelo menos um conhecimento conceitual acerca da hermenêutica cristológica, a hermenêutica cristocêntrica e a hermenêutica cristotélica. Por quê? Dependendo do tipo de conceito que nós abraçarmos, isso vai influenciar de maneira muito efetiva e prática a maneira como nós vamos encontrar Jesus Cristo no Antigo Testamento. E se encontrarmos Cristo no Antigo Testamento, onde ele não está, e falarmos isso, vamos estar falando nossas próprias palavras e não as palavras de Deus, né? Eu achei interessante, eu acho que a semana passada ou retrasada, vocês, paralelamente a mim, ou alguns de vocês estão estudando a disciplina de hermenêutica na sexta-feira, e o pastor Paulo César passou um trabalho de interpretação de um texto, e na semana seguinte ele disse que queria explicação sobre as heresias que vocês tinham fornecido no trabalho, né? Por força da interpretação que tenha sido dada. Eu não sei se foi uma ironia, não sei se foi uma brincadeira, né? Mas para aqueles que estão começando na tarefa de interpretação bíblica, que ainda não estão acostumados com a relação dos princípios históricos e princípios gramaticais e princípios teológicos, e você ter que unir tudo isso e trazer tudo isso para cima do texto, para depois que todas essas coisas estiverem sobre o texto, você fazer uma leitura dele. Então, às vezes, escapa e nós caímos no erro da pressa, né? E principalmente quando estamos estudando no seminário, a pressa é o nosso maior inimigo, porque nós temos data para entregar tudo que nos é dado, né? Eu passei o texto para vocês lerem, dois artigos, dão as 20 páginas, 20 e poucas páginas, e dei até segunda-feira que vem, né? Então, até segunda você tem que ler. Depois vou dar o livro, 180 páginas, vou dar cerca de quase 40 dias, então eu creio que dá para ler em uma semana tranquilamente, em 2, 3 sentadas, mas vocês têm as suas ocupações e aí vai. Então, a pressa é nosso inimigo quando vamos trabalhar a interpretação bíblica. Então, pensando em como encontrar Cristo, em como enxergar Cristo no Antigo Testamento, então, o conceito que nos influencia, e talvez você nem saiba esses nomes, né? Cristológico, cristocêntrico, cristotélico, mas a ideia, muitas vezes, sem nós conhecermos a definição do contexto, normalmente conduz à nossa vida, né? Então, as linhas de pensamentos que foram cunhadas na história, mais especificamente, esse tipo de preocupação surgiu no tempo da Reforma Protestante, já que, por força da tradição católica, a Bíblia tinha sido colocada de lado, o próprio Evangelho tinha sido colocado de lado, e a fé cristã era regida pela palavra do Papa, pelas decisões do concílio e pela tradição da igreja. E desde que a Escritura não afrontasse ou negasse a palavra do Papa, a decisão dos concílios e a tradição da igreja, então aquilo que estava escrito era aceita. Se de alguma maneira confrontasse ou negasse, havia uma reinterpretação de maneira alegórica do texto para adequar a doutrina católica àquilo que estava nas Escrituras. E com relação a Jesus Cristo, principalmente por quê? Porque quando a igreja passou a ser regida pela tradição, pela decisão dos concílios e pela palavra do Papa, ela deixou de ter uma palavra de esperança para o mundo. E aí nós nos questionamos, né? Por que a reforma conseguiu se mover? Foram 400 anos para ela pegar, mas o que fez com que ela encontrasse apoio, principalmente no que diz respeito ao povão, né?
Então, foi justamente o fato de que a igreja não tinha uma mensagem que trouxesse conforto para as dificuldades que o povo enfrentava naquela época, em especial na Europa medieval, né? Quando vocês estudarem história da igreja, principalmente a pré-reforma e a reforma, vocês vão ter que trabalhar a questão histórica, não é, do século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII. Então, foram momentos em que a coisa mais fácil que você poderia encontrar era em uma casa alguém está sendo sepultado. E a Igreja Católica não tinha uma palavra de esperança para esse povo. E os reformados esqueceram a palavra do Papa, deixaram de lado a tradição da Igreja, deixaram de lado a decisão dos concílios e ofereceram Jesus Cristo como fundamento e como base da esperança. Onde eles encontraram isso? Em toda a Escritura. Não apenas no Novo Testamento, mas desde a promessa de Gênesis 3:15. Ou, dependendo de como foi interpretado, desde as vestes que Deus deu a Adão e Eva depois da queda, porque para que a veste de um animal pudesse ser dado, esse animal necessariamente tinha que ter morrido, tinha que ter sido sacrificado ainda, e o texto não diga, então existem as teorias que apontam para um símbolo assim do Redentor sacrificado já nas vestes, né, de Adão e Eva, porque era necessário que um animal fosse imolado para que ele se vestisse. Então, para tentar definir como e onde nós encontramos Cristo no Antigo Testamento, então nós temos essas três correntes: a hermenêutica cristológica, a hermenêutica cristocêntrica e a hermenêutica cristotélica. Quando nós fazemos a pergunta assim, quantas profecias messiânicas tem no Antigo Testamento? Quando você vai fazer uma pesquisa mais acurada, né, em vários autores e tudo mais, você vai encontrar uma dificuldade de estabelecer um número, principalmente porque, dependendo do escritor e do exagero de alguns, né, varia entre 300 e 800 profecias. A nossa pergunta é, por que uns dizem que tem 300, outros dizem que tem mais de 300, outros dizem que tem quase 800 e aí por diante? Por que essa dificuldade de estabelecer o número? Justamente por causa da influência dessas correntes. A maneira como eu procuro, e aí vem o aspecto hermenêutico de Cristo no Antigo Testamento, é que vai definir a quantidade de vezes que eu vou determinar acerca das predições que estão sendo dadas a respeito dele. Via de regra, a resposta quase que universal, mais básica, é que quando Jesus Cristo veio, na sua primeira vinda, ele cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento, só na sua primeira vinda. Então, essa definição e a preocupação aqui é que, quando nós afirmamos que Cristo é o centro que une toda a história das Escrituras, essa grande mega narrativa da história da redenção, e vou falar de Cristo em especial no Antigo Testamento, eu preciso ter o cuidado de falar de Cristo onde realmente Cristo está sendo apresentado. Eu tenho, e aí vem a questão da hermenêutica gramática histórica, que foi herdado do movimento reformado da Reforma Protestante, que nos ensina a deixar o texto nos dizer o que ele quer dizer, e nos alerta sobre o perigo de nós querermos colocar algo nele para forçá-lo a dizer o que a gente queria. E nesse aspecto aqui da hermenêutica cristológica, cristocêntrica e cristotélica, dependendo do posicionamento que nós tomarmos, nós vamos correr o risco de empurrar Cristo onde ele não está. E lembre, se fizermos isso, não é palavra de Deus que estamos pregando. Mas, ainda que muitos textos não falem declaradamente acerca de Cristo, nós precisamos lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus como um todo. Tudo aponta para ele. Quer na sua primeira, quer na sua segunda vinda. Mas todas as coisas convergem para Cristo e a realização da obra redentiva, da obra de salvação que ele daria a esse mundo. Então, aquilo que conhecemos como hermenêutica cristológica, ela procede de Erasmo, né, de Desidério Erasmo, que é mais conhecido na história como Erasmo de
Roterdã, né? Ele viveu no século XV, entre o século XV e o século XVI, já inserido no contexto da história, e ele foi influenciado pelos pais da igreja em relação à maneira como ele via Cristo no Antigo Testamento, mais especificamente por Orígenes e um amigo que ele tinha chamado John Colet, né? Então, como Erasmo enxergava Cristo nas Escrituras? E eu acho interessante que Erasmo ele tentava explicar isso de forma simbólica, não é? Ele dizia que a escritura em si, desde o Antigo até o Novo Testamento, ela literalmente é uma expressão diferente da encarnação de Cristo. Não apenas no corpo humano que foi e da natureza que foi agregada à sua divindade quando ele esteve aqui nesse mundo se tornando um de nós, mas as escrituras, elas literalmente para Erasmo era como se Cristo também tivesse encarnado e a partir das escrituras ele se revela, nós podemos enxergá-lo, nós podemos vê-lo, né? E nesse sentido, pelo fato de Cristo, em termos humanos, físicos, materiais e visíveis, haver concluído a sua obra, sido glorificado em seu corpo humano e ascendido aos céus, e agora nós vivemos na expectativa do encontro com ele na sua segunda vinda, como nós poderíamos conhecê-lo? Então, nesse sentido, a imagem que Erasmo transmite, ela tem sentido, né? Nós conhecemos Cristo a partir da revelação que Deus faz acerca do Redentor, que no Antigo Testamento foi prometido, no Novo Testamento já veio e cumpriu a sua obra, e a sua obra está sendo aplicada à vida do seu povo. Então, para ele, o conteúdo essencial das Escrituras é o próprio Jesus Cristo. E aí, quando nós pensamos nas Escrituras como o registro da história da redenção, então, o Redentor deve constituir-se a figura principal. Então, Erasmo não quer que você encontre Cristo em todo lugar da Escritura, em todo texto. Porém, ele quer que você entenda que tudo aquilo que foi escrito para apresentar Jesus Cristo ao mundo e, mais especificamente, conduzir o povo de Cristo à comunhão com ele. A segunda hermenêutica, né, a segunda perspectiva é a cristocêntrica. E aqui nós temos problema se radicalizarmos, como o próprio Lutero teve problema. Agora, veja bem, nós precisamos entender esse problema de Lutero, como nós dizemos, né, levando em consideração o contexto em que ele vivia. Né? Então, a ênfase da salvação que era oferecido pelo catolicismo medieval, como é até hoje, é aquilo que nós chamamos de justificação contábil. Por isso que eles gostam muito do livro de Tiago, né? Desprezam o contexto, desprezam o propósito para o qual o livro foi escrito e pelo qual desprezam o erro que está sendo cometido e se apegam, extraindo e tirando do contexto a afirmação de Tiago que a justificação não é apenas pela fé, mas pela fé e mas as obras. Então, eles tiram isso do contexto para usar esse texto para dar vazão à sua justificação contábil, como nós dizemos. Ou seja, que a justificação é pela fé mais as obras. E por que eles sustentam isso? Porque, e aí vocês vão dar isso possivelmente em soteriologia, se não deram, na doutrina da justificação, a justificação católica, apesar de usar a mesma expressão, é diferente da justificação evangélica. Da mesma maneira que quando um padre, um bispo, um papa ou um católico fala a palavra graça, ele não está querendo dizer a mesma coisa que nós dizemos quando falamos da palavra graça. Então, nós fomos salvos por um favor imerecido e nos foi conferido em termos judiciais, diante da lei de Deus, nos foi dado uma justiça imputada. Ou seja, para nós, quando nós cremos em Cristo, os méritos de Cristo e a perfeição oferecida na cruz do Calvário são lançados na nossa conta de tal maneira que não fica absolutamente mais nenhuma dívida para ser paga. É por isso, depois de crer em Cristo, podemos confessar a nossa salvação e é por isso que depois de crermos em Cristo ainda
que nós sejamos imperfeitos, estejamos na caminhada para o nosso lar eterno, nós podemos afirmar que não existe condenação, porque o escrito de dívida foi cancelado, foi pregado na cruz do Calvário. Então, não há mais dívida nossa para com a justiça de Deus. Por isso, nós estamos caminhando cheios de esperança para o nosso encontro com o Salvador, que é pela morte, que é pela sua vinda. O sexto selo lá de Apocalipse, o final do capítulo 6, ele é espetacular para explicar isso. Porque enquanto existe uma gama de seres humanos que estão desesperados, porque o sinal do Filho do Homem apareceu, a vinda de Jesus Cristo está ocorrendo, e eles caem na real que eles negaram esse Salvador. Então, eles querem entrar pelos vales, pelas cavernas, e querem que os montes desabem sobre eles, pensando que a morte física pode livrá-los. E lembre que o texto é bem claro, né, na compreensão do aspecto da leitura. Eles não estão desesperados por causa de terremotos, de estrelas caindo do céu. O texto vai terminar dizendo que eles estão em desespero, porque é chegado o grande dia da ira de Deus. E o texto do capítulo 6 e do sexto selo termina com uma pergunta: quem vai poder subsistir esse dia? Em outras palavras, quem vai se dar bem no dia da ira de Deus, no dia do julgamento que Deus vai estabelecer esse mundo? E o capítulo 7 é a resposta a essa pergunta. E ele diz, em primeiro plano, a primeira parte, até o versículo 8, que vai se dar bem no dia do juízo de Deus aqueles que têm o selo de Deus nas suas testas. E ele muda a linguagem a partir do versículo 9. E mais adiante ele vai dizer que são aqueles que tiveram seus vestidos lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Ou pegando 1 João, aqueles que tiveram seus pecados perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Eles estão diante do trono de Deus lá nos céus, já com as suas vestes brancas, por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por eles. Então, imagine, estavam pregando um caminho que iria conduzir as pessoas ao inferno, porque nesse caminho não havia Cristo. Tem Lutero e os reformadores e oferecem Cristo e somente Cristo, e a obra que Cristo fez para salvar os pecadores, que pela fé seria imputada, aplicada à vida dos seres humanos. Mas o que distingue a nossa da católica é que a Igreja Católica ela ensina o que nós chamamos de, o nome é meio complicado, mas é a justificação infusa. E isso aí tem que ser levado em consideração o aspecto da ideia que um católico tem de graça. Normalmente, um católico, quando ele diz eu recebi uma graça, é algum tipo de bênção que ele recebeu por causa de algo que ele fez. Quer seja uma penitência, ou rezar um terço, uma promessa lá para o santo subir em escada, alguma coisa desse tipo. Então, no conceito católico, graça não é favor imerecido, mas é uma recompensa que o católico recebe por causa da obediência às instruções que foram dadas a ele no catolicismo, quer sejam os sacramentos, quer sejam tradições ou qualquer outra coisa. Então, ele está sendo abençoado porque ele fez alguma coisa. E aí o que acontece? O catolicismo prega que Cristo conquistou tudo aquilo que o ser humano precisava para a sua salvação na cruz. O discurso é praticamente o mesmo. Agora, como o pecador recebe essa bênção de Cristo, é que é diferente. Porque enquanto para nós é imerecidamente, que Deus simplesmente lança na nossa conta todo o mérito que Cristo conquistou para nós na salvação, para o católico não. Para o católico, esses méritos da salvação são conferidos à medida que você vai obedecendo aquilo que a igreja ensina. Então, você obedece, o conta-gota da graça é derramado sobre você, e aí é por isso que o católico diz que ninguém sabe quem vai para o céu. Porque ninguém nunca vai saber se fez o suficiente para receber graça salvadora que pudesse salvar. Então, nem a justificação, nem a graça católica significam aquilo que nós dizemos. Então, o centro da pregação de Lutero era Jesus Cristo. E, possivelmente, Lutero, ele de alguma maneira, pode ter imitado Paulo quando estava em Corinto. Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que ele determinou não pregar outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Só que, em Lutero,
quando ele olha para Jesus Cristo como o centro das Escrituras, Lutero cometeu alguns erros nesse sentido. Primeiro foi deixar um pouco de lado os livros das Escrituras que não falavam diretamente sobre Jesus Cristo. E aí vem a controvérsia com os católicos por causa do livro mais amado pelos católicos, que é o livro de Tiago, a Epístola de Tiago. E segundo erro é que simplesmente ele queria encontrar, muitas vezes, Jesus Cristo em textos em que Jesus Cristo não é encontrado. Isso de forma muito mais evidente, você vê a maneira como o Lutero interpreta os salmos. Eu tive a curiosidade, quando eu estava pagando a matéria de hermenêutica no mestrado, de ler o comentário dos Salmos, de Martinho Lutero. Gente, para a gente que trabalha muito essas questões na área de hermenêutica, não dá para ler. Porque Lutero, ele simplesmente mostra Jesus Cristo nos 150 salmos. Então, o cristocentrismo exagerado fez com que, em muitos textos, ele cometesse aquilo, pelo menos para vocês que estão fazendo a matéria de sexta-feira, já fez, aquele erro que nós chamamos de exegese. Ao invés de deixar o texto apresentar aquele que é o centro unificador das Escrituras, ele simplesmente empurrou Jesus Cristo. Ele colocou Jesus Cristo à força em muitos textos que diretamente não estão falando de Jesus Cristo. Então, o conceito está certo. Cristo é centro, o centro da mensagem das Escrituras falam sobre Jesus Cristo, ou como era usada a expressão, o sensu literalis, né? Então, a abordagem cristocêntrica das Escrituras de Lutero visava mostrar essa unidade, né? Jesus Cristo, e a promessa da sua vinda é aquilo que une os dois testamentos. Quem vivia no Antigo Testamento foi justificado pela fé na promessa, no Messias que viria, e quem viveu depois da vinda de Cristo é justificado a partir da fé no Messias que já veio. Mas o centro é o Messias, apenas um esperava, outro crê naquilo que já foi concluído. Então, o caráter da escritura cristã como um todo está centralizado em Jesus. E é justamente aqui que nós vemos, né, a maneira como Lutero ele entendia, ele lia as Escrituras e ele via as Escrituras. A Escritura, para ele, era a autoridade última, né? E isso era a marca da Reforma Protestante. O sola principal é o sola Escritura, não porque ele é superior aos demais, mas porque é a partir dele que nós temos conhecimento do somente Cristo, que nós temos conhecimento somente a fé, somente a graça, somente a glória de Deus, né? Então ele entendia que o presente mais maravilhoso que Deus nos comunica nas Escrituras é justamente a justificação que o pecador recebe por intermédio de Jesus Cristo. Então, toda a Escritura ela deve revelar o propósito do Evangelho, que é a obra salvadora de Cristo para a salvação da humanidade. Então, ele era, como diz o Gillian Cox, né? O Gillian Cox, fazendo uma avaliação da maneira como Lutero tratava as Escrituras, ele diz que sua avaliação da Escritura é, assim, altamente cristocêntrica e evangelho-cêntrica. Ele prioriza aquelas partes da Bíblia onde acredita que Cristo é pregado mais claramente, como a Epístola de Paulo aos Romanos, e está disposto a omitir ou diminuir a importância de certas partes se elas não te apresentam Cristo. Pense nisso aqui. A questão, você deve interpretar essa condição de Lutero a partir do contexto dele. Por séculos, a igreja estava pregando que a salvação tinha relação com Cristo, mas era aplicada pelas obras humanas. E aí você é inserido por Deus nesse contexto, então tem que levar em consideração Lutero na mesma perspectiva de Paulo em Corinto. Ele foi alguém que determinou pregar Cristo, e pregar Cristo, e pregar Cristo, e pregar Cristo como fundamento principal da pregação do seu ministério, ainda que outras
coisas pudessem ser ensinadas posteriormente. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz que não poderia dar um alimento mais sólido para eles, porque eles ainda eram bebês. Então, imagine, ainda que fosse o apóstolo Paulo que estivesse lá, mas ele pregou o sermão evangelístico o tempo todo, 18 meses em Corinto. Não falou do todo o desígnio de Deus depois. Mas, quando ele vai para Éfeso, passa 3 anos lá, ele funda aquele curso lá na escola de Tirano. Por 2 anos, ele ensina um grupo de pessoas e toda a Ásia foi evangelizada por essas pessoas. Ouviu o evangelho a partir dali. E quando ele está próximo à sua prisão em Jerusalém, ele reúne os presbíteros de Éfeso em Mileto. E ele não diz aos presbíteros de Mileto que disse à igreja de Corinto, que eu, quando estive com vocês, ofereci só leite. Ele diz que do sangue do pessoal de Éfeso, ele está limpo, porque ele nunca deixou de anunciar para eles todo o desígnio de Deus. Então, havia uma estrutura, um conjunto doutrinário mais específico, mais abrangente, mais profundo naquilo que ele ensinou na igreja de Éfeso, e a sua relação com Éfeso era bem diferente do que a sua relação em termos da maneira como ele enxergava o conhecimento dos membros da igreja. Mas em Corinto, ele se dedicou quase que exclusivamente ao evangelismo. Como consequência disso, a igreja de Corinto ela precisou crescer um pouco mais no conhecimento das doutrinas, da sã doutrina, posteriormente, com a ida dos enviados de Paulo lá. Agora, uma das marcas históricas que evidenciam essa predileção de Lutero por pregar em livros onde Cristo é apresentado com mais clareza, gerou aquela polêmica da Epístola de Tiago, né? Então, é muito comum você ouvir por aí nas discussões, a Lutero chamou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. O que me preocupa quando nós lidamos com isso é que as pessoas passam isso como se Lutero estivesse desconsiderando o aspecto inspirado do texto, quase dizendo, esse livro não é palavra de Deus. E mais ainda, a acusação feita mais frequentemente por católicos, por quê? Porque é o livro queridinho dos católicos. Porque a expressão de Tiago dizendo que a justificação, como dissemos, não é somente pela fé, mas pela fé mais das obras, é o fundamento sobre o qual eles ainda continuam sustentando a sua justificação contábil. Veja bem, o Tiago está pregando a mesma coisa que Lutero. Lutero, mais adiante, ele vai corrigir isso, né? Depois de mais tempo de caminhada e de estudo, ele vai dar uma corrigida nisso, principalmente por causa da repercussão que teve, né? Mas eu queria ler a declaração para que você entendesse qual foi a real preocupação de Lutero nisso. Então, ele diz o seguinte, em uma palavra, o Evangelho de São João e a sua primeira epístola, as epístolas de São Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de São Pedro, são os livros que apresentam Cristo e ensinam tudo o que é necessário para a salvação, mesmo que você nunca tenha visto ou ouvido qualquer outro livro ou doutrina. Porém, a epístola de São Tiago é realmente uma epístola de palha, comparada com essas outras, pois não tem nada da natureza do evangelho sobre ela. Falarei mais sobre isso nos outros prefácios. Então, o que ele fala sobre a epístola de Tiago em outros prefácios demonstra claramente que ele não está menosprezando, não está destituindo a epístola do caráter inspirativo, como a preocupação dele era anunciar Cristo, já que ele estava sendo movido pelo desejo que a salvação alcançasse a vida de pecadores. Ele diz que a epístola de Paulo, em relação às anteriores, literalmente ele não usaria porque ela não fala sobre Jesus. Tiago escreveu a carta para resolver outro problema. Era o problema pós-confissão de Cristo, não o problema da aceitação de Cristo. E aí, pelo fato dela não falar sobre Jesus Cristo diretamente, então Lutero diz que ela era uma epístola de palha, né? Em outras palavras, para aquilo que ele queria transmitir, ela não serviria, mas nem por isso ele tiraria a sua importância. Isso aí ele expôs de forma
mais direta nos comentários que ele fez posteriormente. Mas lembre que aqui ele fez uma comparação entre a mensagem extremamente cristocêntrica dessas outras cartas que ele citou em relação a Tiago. E isso, por que ele fez isso? Por causa da sua hermenêutica cristocêntrica. Então, ele fez essas coisas. Agora, voltando àquilo que nós falamos no início, temos que ter muito cuidado com a questão do cristocentrismo no Antigo Testamento. Se você ler o comentário, tem na internet para baixar, bota no Google lá, comentário do Salmo Martinho Lutero, tem ele para ler lá, e você vai ler lá, ele encontrando Cristo no Salmo 1, Cristo no Salmo 12, você fica assim, quando chega naqueles salmos que Cristo não é apresentado diretamente, ele consegue colocar o Cristo lá, fica horrorizado. Mas era por causa do desejo que ele tinha. Hoje, nós trabalhamos mais na esfera da aplicação, quando determinado texto ele extrai princípios que podem ser relacionados com a obra de Cristo e tudo mais, mas não empurrar Cristo lá. Então, a exegese, quando nós queremos fazer isso, se tornou muito comum. Então, o Erasmo, ele dizia que toda a Escritura é uma apresentação de Cristo ao mundo. O Lutero, em alguns aspectos, defendia que em todo lugar das Escrituras você deve encontrar Cristo, mais especialmente no livro do Salmo. E agora nós temos a terceira perspectiva, que consideramos a mais equilibrada, porque ela une as duas realidades, respeitando, e aí volta a aula de hermenêutica que vocês estão na sexta-feira, respeitando os princípios de interpretação que lidam com questões históricas e gramaticais. Então, Calvino concordava com Erasmo, concordava sem o exagero com Lutero, mas para Calvino, Cristo deveria ser encontrado no Antigo Testamento em textos que estivessem verdadeiramente falando diretamente dele. Nós não podíamos correr por o entusiasmo, o risco de falar de Jesus Cristo, onde o texto estava ensinando outro tema que é importante para a vida do povo de Deus. Então, Calvino foi o principal teólogo da Reforma e o principal exegeta, intérprete das Escrituras da Reforma, e nós queremos pensar um pouco com ele como ele fazia a sua leitura e encontrava Cristo no Antigo Testamento. E aqui, pensando nas características da exegese e a aplicação dos princípios de interpretação de forma prática e objetiva ao texto sagrado, mais especificamente ao texto original, então, quem leva a sério a tarefa de interpretação e quem se utiliza do método gramático histórico de interpretação vai descobrir isso. Que ainda que Cristo seja o centro das Escrituras, da mensagem, aquele fio de ouro que une toda a Escritura, mas nós precisamos entender que nem todo texto o apresenta diretamente. A Escritura, como todo, como Erasmo diz, ela reflete isso, mas não todo o texto das Escrituras. Então, o problema é que quem é sério nisso, em relação à exegese, ele vai ter dificuldade de encaixar Jesus Cristo no seu sermão, dependendo do texto que ele vai estar usando. Então, Calvino acredita na unidade das Escrituras, há um fio condutor que une toda a Escritura, toda a Escritura gira em torno de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é só o mediador do Novo Testamento, ele é o mediador do Antigo Testamento. E aí, na concepção reformada, nós olhamos a igreja como povo de Deus. Então, é muito comum em escritos reformados você ler o autor dizendo a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. O princípio era o mesmo para salvação, era a fé. O agente era o mesmo, era o mediador para o Antigo Testamento que seria enviado para nós o que já veio. Então, todas as coisas estão envolvidas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, concernentes à salvação, a partir de um ato de fé. Então, nesse sentido, a lei aponta para Jesus Cristo. Ele é o objetivo, ele veio para cumprir a lei. As profecias apontam para Jesus Cristo, sua vinda e, mais ainda, o seu reino futuro que será estabelecido. O reino de Deus será cumprido nele. Os salmos
eles falam, existem salmos que são profecias messiânicas. Então, existem salmos messiânicos que apontam para a vinda do Messias e para todo o sofrimento que ele teria que passar, além de apresentar tipos que se referem, ou, como o escritor os Hebreus vai dizer, sombras que se referem a Jesus Cristo. Ele fala sobre o seu reino e o povo que habitará com ele para sempre, né? Então, existe uma forma de estudar o Antigo Testamento e sem correr o risco de empurrar Jesus Cristo num texto onde ele está, você enxergar Cristo durante toda a sua leitura, né? E essa forma, né? Enquanto eu cito o comentário dos Salmos de Lutero, né? Ele simplesmente comete o erro da exegese, né? Ele empurra Cristo em textos que não diretamente está falando sobre Jesus Cristo, a sua preocupação. Então, enquanto para Lutero, pensando no comentário de Salmos, que isso é muito mais claro lá, Cristo deve ser pregado em todo o texto do Antigo Testamento. No caso de Calvino, Calvino é mais equilibrado, ele diz que nós devemos pregar Cristo em textos que verdadeiramente estejam falando dele. Então, quando Calvino interpreta o Antigo Testamento, Cristo é o alvo da lei, dos profetas e dos salmos, e não será encontrado de forma correta, a não ser que o texto seja interpretado fazendo jus à gramática e ao seu contexto histórico. Então, eu devo pregar Cristo no Antigo Testamento em textos que estejam falando de Cristo e nunca, absolutamente nunca, empurrar Cristo onde o texto não está apresentado. Então, o João Paulo Tomás de Aquino, né, que é o coordenador da área de hermenêutica no André Jumper, ele diz o seguinte: portanto, com uma compreensão bíblico-teológica influenciada pela teologia calvinista, os intérpretes e pregadores podem ter mais sucesso em sua busca por Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Não como quem o traz à força, mas como quem o encontra naturalmente, depois de estudar o texto em seus próprios termos. Isso é praticar, junto com Calvino, uma interpretação aristotélica das Escrituras. Então, nesse sentido, primeira abordagem, interpretação cristológica de Erasmo de Roterdã, cristocêntrica de Martinho Lutero, cristológica ou cristotélica de João Calvino. Então, João Calvino pega as duas primeiras e equilibra elas a partir de uma hermenêutica que leva a sério tanto o aspecto gramatical como histórico do texto, para que nós possamos ter a compreensão clara do que o texto está ensinando. Então, em poucas palavras, para Calvino, nós só vamos encontrá-lo no Antigo Testamento. Não tem como não encontrá-lo, mas só devemos falar dele nos textos que falam. A segunda perspectiva que nós vemos do fio que une toda a mensagem das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é aquela que apresenta a perspectiva do reino, a aliança e o mediador. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem apresentou essa perspectiva foi o teólogo Gerhard van Groningen. Na verdade, vocês receberam o segundo artigo, né? O primeiro artigo vai trabalhar a questão da hermenêutica cristológica, cristocêntrica e cristotélica. O segundo artigo que eu mandei juntamente para a leitura essa semana, ela vai falar sobre o reino, a aliança e o mediador. Ela é um resumo dessas três obras aqui. Três obras de Gerhard van Groningen, que é Criação e Consumação. Então, nós fomos obrigados a ler no mestrado, né? Então, nós temos o primeiro livro, o segundo livro e o terceiro livro. Então, nós vamos dar um resumo bem básico sobre isso, principalmente por causa do tempo que nós temos. Mas Gerhard van Groningen, ele tenta mostrar o fundamento que une o Antigo e o Novo Testamento em termos de mensagem e, como tal, gera harmonia naquilo que está sendo falado desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Então, esses três volumes são o resultado do trabalho de pesquisa que ele fez. Na verdade,
E temos aqui uma exegese de um texto do livro do profeta Isaías, que fala justamente sobre aquilo que ele chama de cordão dourado, que une toda a Escritura. Então, esse livro está na bibliografia, né? Então, se você quiser comprar e adquirir, é muito bom. Os 3 livros devem ter cerca de 1.700 páginas. Então, para aqueles que gostam de ler, são 1.700 páginas de letra pequena e sem figura. Tá? Eu só estou avisando, você precisa estar disposto a aprender de verdade isso. Eu digo isso que é letra pequena e sem figura, porque é assim que muitas pessoas compram um livro, né? O primeiro impacto é o tema. Não é? Você vai lá e vê o tema e diz, que livro legal, olha que tema legal. É o que é que você faz? Você abre e vê o tamanho da letra. Depois, você faz aquela folheada para ver se tem figura. E, por último, você olha a última página, qual é o número. Dependendo do que você lê, você fecha o livro, esquece o tema interessante e põe na prateleira. Então, o desejo de aprender, nós lemos o primeiro e a metade do segundo, mais ou menos, mas livros como esses eram comuns. Né? Eu, uma vez, fui fazer uma prova do mestrado que foram quase 1.800 páginas para estudar para a prova, né? E, paralelamente, os filhos no colégio estavam estudando uma apostila de 20 ou era 30 páginas, né? E estavam desesperados. Então, o esforço vale a pena por causa do conhecimento que nós temos. Então, Van Groningen, né? Possivelmente você não vai ouvir falar sobre esses teólogos na graduação, porque esses livros normalmente são utilizados em cursos de pós-graduação. Dificilmente você vai ouvir isso ser pregado num púlpito, né? A menos que o seu pastor esteja cursando ou esteja ainda na academia fazendo pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, são temas que normalmente nós abordamos lá. Mas aqui nós temos a segunda perspectiva. A primeira é Jesus Cristo. Jesus Cristo não está fora dessa, mas ele apresenta mais 2 aspectos que unem o desenvolvimento disso. Jesus Cristo está aqui na figura do mediador. Então, Van Groningen, em sua obra Criação e Consumação, ele afirma que toda a Bíblia é unificada por aquilo que ele chama de cordão dourado. Este cordão é constituído por 3 dobras, as quais ele identifica como sendo o reino, o pacto e o mediador. Então, o primeiro princípio, ele se une a aquilo que nós abordamos anteriormente. Tudo gira em torno de Cristo, como aquele que Deus estabeleceu constituir como o representante e aquele que liga a raça humana caída ao Deus criador de todas as coisas. Então, o Dr. Mauro Maister, né, que é doutor em Antigo Testamento, ele diz que o termo mediador significa aquele que faz a união de 2 partes, possuindo também o sentido de representante. Eu acho interessante é que aqui nós temos a figura da obra de Cristo nas suas 2 esferas, a anterior e a presente. Por quê? Estamos destituídos da glória de Deus. Por causa dos pecados, estamos separados de Deus. E não podemos fazer nada para nos unir. Mas Jesus Cristo vem e, a partir da obra consumada na cruz do Calvário, ele une as 2 partes. Ele une aquilo que estava em desavença. Tanto que Paulo vai dizer em Romanos 5,10 que antes nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando cremos em Jesus Cristo, a inimizade é removida e agora nós nos relacionamos com Deus a partir de um relacionamento de amizade. É isso que Romanos 5 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz é uma paz reconciliadora, que passou a existir a partir da remoção do motivo da inimizade, que era o pecado, e a culpa e a condenação que repousava sobre nós. Então, quando nós pensamos na figura do mediador, pensamos naquele que é o agente da reconciliação, da união de 2 partes, mas também aquele que vai representar sempre essa parte inferior diante daquele que é superior. E é isso que Jesus está fazendo hoje, assentado à destra do Pai, em sua humanidade glorificada. Ele é o nosso representante diante de Deus, e a própria Bíblia vai dizer
que intercede por nós. E toda essa obra e esse papel de mediador, ele é resultado da obediência que ele exerceu ao plano que foi estabelecido desde a eternidade para resgatar, para salvar a vida de pecadores. Nesse sentido, o mediador é aquele que recebeu os mandatos e as responsabilidades de cumprir a vontade, o plano, a meta e os propósitos de Yahvé, que iniciou e manteve o seu pacto. Né? Então, nesse sentido, Cristo se tornou o responsável em manter o pacto que Deus fez com a raça humana, começando com Adão, para a queda. Por causa do mediador, a queda não anulou o pacto que Deus havia feito em Adão com a raça humana, já que Adão era o cabeça da raça. Então, para entender o trabalho do mediador, nós também temos que entender o princípio do pacto, né? Que é outro elemento que se faz presente. Então, todos aqueles 3 livros são uma exegese de Isaías, capítulo 12, versículo 1 ao 6. No artigo, especificamente, ele vai mostrar um resumo bem resumido de como o Van Groningen ele trabalhou esse texto, e desse texto ele extraiu cada um desses princípios. Então, é outro elemento, né? E, nesse sentido, a ênfase no pacto não está somente no livro de Isaías, mas é um ensinamento ou uma doutrina que permeia absolutamente toda a Escritura. A relação de Deus com seu povo, e aí vem, pensando na figura do reino, ela precisa ser pactual. Se existe um rei e existe um povo, um pacto entre esse rei e o povo precisa ser estabelecido, onde normas são oferecidas e onde uma resposta obediente do povo de Deus precisa ser afirmada. Então, é a estrutura normal e toda a Escritura precisa ser lida dessa maneira. O Antigo Testamento é todo estruturado nessa perspectiva e o Novo, com o cumprimento da vinda do Messias, e agora com o apontamento do novo céu, a nova terra e o reino de paz, alegria e justiça que será estabelecido, tendo o Deus Trino como Senhor e nós como seus súditos, vai permanecer para todo o tempo agora, com a facilidade da não mais existência do pecado e da tentação. Então, Deus ele se apresenta a Adão e Eva e faz um pacto com Adão e Eva. Uma coisa que nós precisamos perceber é que depois da queda, o pacto não foi anulado. Se você vê que Deus prometeu a Noé, depois do dilúvio, se você perceber o pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, você vai descobrir que é o mesmo pacto que foi feito lá no Éden com Adão. Deus não mudou. Ele preservou o pacto quando anunciou a promessa do Redentor para restaurar todas as coisas. E sobre a estrutura da promessa que ele fez, e não voltou atrás, Cristo veio para tornar o cumprimento desse pacto efetivo para o povo de Deus. Então, Deus faz um pacto com Adão e Eva, e esse pacto de Deus não foi quebrado por causa da desobediência de Adão e Eva. Lembre que quando nós tocamos no aspecto de Paulo lá, que antes de crermos em Cristo nós éramos inimigos de Deus, é o ser humano que se tornou inimigo. É o ser humano que se comportou como inimigo de Deus, nunca Deus como inimigo do ser humano. As punições e as ações de Deus que trouxe sofrimento no Antigo Testamento, normalmente foi a justiça de Deus sendo aplicada a partir da punição dos pecados do ser humano. Mas é o homem que se rebela contra Deus, é o homem que rejeita Deus, e nesse sentido, Deus não mudou o seu pacto, mas estabeleceu um meio de trazer esse homem de volta à condição de súdito do seu reino, que é justamente por intermédio de Jesus Cristo. Então, Adão e Eva pecou, Deus puniu ele com a maldição da aliança, que foi a morte. Então, eles passaram a experimentar a morte. Aliás, a morte física é uma prova muito grande dessa unidade da raça que nos identifica com Adão lá atrás, né? Uma vez uma pessoa perguntou, mas o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão que foi cometido lá atrás? Duas coisas a gente pergunta, né?
primeiro, você já pecou alguma vez na vida? E a pessoa vai dizer, claro, todo mundo é pecador. Então, se você tivesse dito que nunca tinha pecado, eu ia dizer que você não tinha nada com Adão. Mas, como você pecou, já então você está identificado com ele. Segundo, é a questão da morte. A morte é a prova de que a maldição foi imputada, mas não precisa ser imputada de forma geral, morte física, espiritual e eterna. Da morte eterna é possível escapar quando você busca o último Adão e, pela fé, o recebe como seu novo cabeça. E aí, no novo Adão, não tem a maldição da lei, tem a vida eterna e a habitação com o Pai para todo sempre. Então, nesse sentido, nós temos no elo de ligação, figura do mediador, que exerce o seu papel de mediador para que o pacto de Deus com seu povo seja preservado e não anulado, porque Deus não vai mudar a sua opinião. Então, nós vemos esse aspecto pactual de Deus durante toda a sua relação com o seu povo do Antigo Testamento, e não é diferente. A nossa experiência por sermos habitados pelo Espírito Santo é que é diferente do povo de Israel, mas o padrão é o mesmo. Nós temos um rei, nós somos seus súditos. Esse rei tem um padrão de vida que é exigido por ele, e nós, como seus súditos, devemos viver à luz dele, sobre a implicação de sermos punidos, né? No nosso caso, como não existe mais juízo, o escritor aos Hebreus diz que, como um pai que ama os seus filhos, Deus disciplina e açoita aqueles que amam. Então, a Deus muitas vezes nos insere num contexto de sofrimento para nos ensinar como filhos. Carlos Inácio Gonzalez, ele vai afirmar que uma das causas da libertação da escravidão do Egito foi a fidelidade de Yahvé à sua aliança. Mesmo quando o povo de Deus estava sendo infiel, em muitos aspectos, Deus se lembra do pacto que fez. E ele age com misericórdia, ao invés de agir com juízo, já que a misericórdia, em termos judiciais, é um adiamento do cumprimento da pena. A graça é a remoção, mas é um adiamento. Então, muitas vezes, o povo de Israel merecia ser punido, mas Deus lembrava da promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, lembrava do que ele prometeu a Davi, seu servo, e simplesmente voltava atrás naquilo que ele iria fazer em termos de juízo, sofrimento e punição. Então, o Inácio afirma, de fato, Javé tirou o seu povo do Egito por fidelidade a essa promessa, para firmar com ele a aliança. Ouviu Deus os seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, aqui mesmo, o povo estando em infidelidade no Egito, dá para ver que quando Deus tira eles, na primeira dificuldade, eles reclamaram, disseram que era melhor ter ficado no Egito, e na segunda dificuldade, e aí por diante. Era um povo que murmurava sempre. Né? Mas o Senhor não esqueceu da aliança feita e ratificada com Adão, Noé, Abraão, Davi, na qual previa que seria levantado um povo singular, separado, precioso e santo. Né? A obra da salvação realizada pelo mediador iria transformar esse povo, e a expectativa de uma imagem e semelhança de Deus plenamente restaurada iria conduzir também esse povo restaurado a uma obediência plena a Deus e seu reino, seria efetivado a partir do mediador da aliança. Então, o mediador era a solução para o problema. Enquanto a obra do mediador não estivesse consumada, então, nesse sentido, o pacto e a fidelidade de Deus ao compromisso que ele assumiu lá no Éden iria prevalecer. Então, temos essa realidade unindo os testamentos. O mediador, o pacto. Na confissão de fé de Westminster é dito o seguinte: tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, já que o pacto exigia obediência plena, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Neste Pacto da Graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo. Não por meio do homem, mas por meio de um Salvador. E o último princípio que nós vemos aqui, que é
considerado por Van Groningen o fio condutor do cordão de 3 dobras lá, o fio de ouro, é justamente o princípio do reino, né? E ele vai apresentar isso em Isaías capítulo 12, né? O último princípio presente no capítulo 12 é o reino que está inseparavelmente ligado ao mediador e ao pacto, né? Conforme Groningen, né, ele vai observar lá, o reino não existe nem atua sem um pacto. Para ser e atuar como pacto, tem o seu instrumento, o mediador. No Novo Testamento, e aí vem o reinado messiânico que é atribuído a Jesus. De acordo com o evangelista Marcos, e aí vem a primeira pregação, né? A pregação aponta para o reino de Deus, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou, dependendo da tradução, o reino de Deus está próximo. E o próximo ali é o alcance. Em Jesus Cristo, o reino de Deus se tornou acessível aos pecadores. E uma linguagem que foi importada do Antigo Testamento foi justamente a palavra Sião, né? Quando nós estamos estudando o Antigo Testamento, comumente nós vemos essa forma distinta de se falar sobre Jerusalém. A Jerusalém, capital do Império ou do Reino de Israel. Então, em alguns textos, o autor fala sobre Jerusalém. Quando ele usa Jerusalém, ele está se referindo à posição geográfica mesmo, né? Do local, da cidade e tudo mais. Então, você tem como referência a geografia. Mas, em outros lugares, quando ele fala cidade de Davi, é uma parte de Jerusalém que está inserida dentro do contexto, mas do mesmo jeito geográfico. Mas quando ele, ao se referir a Jerusalém, se refere, usando o nome Sião, a ênfase está no lugar onde Deus se manifesta e onde Deus habita no meio do seu povo, o lugar que Deus escolheu para habitar, e onde Deus simplesmente, a parte do céu, governava todas as coisas. E esse termo também é aplicado à questão do reino messiânico, do reino de Jesus Cristo. Para coisa além disso, Sião é tomado como símbolo do governo do Messias. E isto é verificável quando da citação de Zacarias 9:9, feita por Mateus, através da qual ele reconhece ser tanto Cristo o rei, quanto Sião sendo o centro do seu governo, ou o lugar de onde o rei habita. Então, o sentido de Sião no Novo Testamento é elucidado em Apocalipse 14, do verso 1 ao 5. Né? No Apocalipse, Sião é simbolicamente reconhecido como lugar de habitação do Cordeiro e do seu reino. Então, tanto no Antigo Testamento, quando a palavra Sião era aplicada a Jerusalém, também apontava nessa realidade. Então, o que isso significa? O reino de Deus e o governo do Cordeiro, lá em Apocalipse 22, vai ser o trono de Deus e do Cordeiro, né? Há uma parceria no governo de todas as coisas. Então, o que isso significa para nós? Segurança e estabilidade do povo de Deus. Então, quem governa todas as coisas é o Cordeiro ao lado do seu Pai no trono, né? E justamente esse é o motivo pelo qual nós, como povo de Deus, lidamos com situações difíceis de maneira mais tranquila, né? A fé nos ajuda a manter a estabilidade por sabermos que quem está governando todos aqueles acontecimentos, inclusive aqueles acontecimentos aparentemente maus, é o Cordeiro do trono, é o Salvador que está sentado no trono. E mais ainda quando o sofrimento ele é proveniente da perseguição por causa do Evangelho, né? Por causa de Jesus Cristo. E aí evocamos a Mateus 5, do 10 em diante, quando Jesus vai, na última bem-aventurança, dizer: bem-aventurado os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele diz para os discípulos: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados e disserem todo mal contra vós por minha causa. Se alegrem e exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, nesse sentido, a perseguição por causa do reino é motivo de louvor e não de desespero. E, basicamente, queremos concluir a nossa matéria. Então, trabalhamos todos esses aspectos
eles são suficientes para nos dar uma compreensão mais clara acerca tanto da natureza das Escrituras como do conteúdo das Escrituras. E na próxima disciplina nós vamos abordar o terceiro aspecto, que lida mais especificamente em como esse conhecimento das Escrituras influencia na maneira como nós fazemos a leitura da realidade. Então, vamos tratar isso em cosmovisão cristã. Mas a conclusão eu gostaria de ler, para ser mais rápido e não ter ser muita explicação, porque o que nós vamos ler aqui é um resumo de tudo aquilo que nós falamos até esse momento. Concluímos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é o básico. Apesar de, em sua confecção, ter havido participação humana, porém, pela intervenção do Espírito Santo, esses homens foram guiados, a fim de que registrassem tudo aquilo que Deus, em sua soberania, determinou tornar conhecido, fazendo com que, pelo processo de inspiração, tais homens fossem preservados de acrescentar quaisquer palavras a mais do que Deus havia determinado revelar, como também os preservou de cometer quaisquer erros, quer históricos, quer doutrinários, durante o processo da redação. Nas Escrituras, Deus nos apresenta os conhecimentos que, pela revelação natural, eram impossíveis de ser compreendidos. Então, isso aí a gente trabalhou lá na primeira e na segunda unidade. E aí, a Bíblia contém a mente de Deus. Nesse sentido, aquilo que não foi revelado por Deus a partir da natureza, da criação, dos seus atos poderosos, aquilo que o conhecimento da mente de Deus é revelado nas Escrituras. Então, a Bíblia contém a mente de Deus, em que ele nos revela a situação do ser humano, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a felicidade dos crentes. Sua doutrina é santa, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e suas decisões imutáveis. Todo aquele que depositar a esperança da sua vida na mensagem desse livro jamais se decepcionará. Sua mensagem é verdadeira, confiável, não contém erros, tem autoridade, é infalível, é clara, suficiente, imutável e divina, é a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe. Aqui nós temos a questão das avaliações, a leitura dos artigos semanais, ela deve ser entregue, a declaração, até o dia 14, até segunda-feira que vem. Né? Então, você tem essa semana para ler aqueles 2 artigos e segunda-feira me mandar uma declaração de leitura. Eu, fulano de tal, fiz a leitura dos 5 artigos até 14/3, e aí você terá a nota máxima. Né? Caso alguém não consiga fazer até o dia 14, pegar dia 15, 16, 17, então vai haver um decréscimo na nota de acordo com os dias atrasados que a pessoa levar para entregar. Então, meu desejo é que você se esforce para ler aqueles 2 artigos. É um artigo de 9 páginas e outro artigo de 17, eu não lembro assim o número de páginas, mas não é essa coisa toda. E a segunda nota será a leitura do livro do Paulo Anglada. Né? Então, eu vou enviar o PDF do livro. Se você quiser adquirir, os únicos lugares que eu vi para vender é Casas Bahia e o Extra. Né? Foi os únicos lugares que eu achei ele para vender a R$ 29 mais o frete. Né? Porque algumas pessoas têm dificuldade de ler no computador, na tela ou no celular. Havia até uma reclamação ontem, né, no grupo, né, que é muito ruim ler no celular, mas é um livro barato, R$ 29, então você pode ver se você pode adquirir essa semana, porque aí para a semana já estaria com você. Então, a leitura, como nós vamos retornar e dar aula a partir do dia 11, que é a aula do Cosmovisão Cristã, então nós vamos marcar a entrega da declaração do livro, só uma declaração dizendo que eu li o livro Sola Escritura, a Doutrina Reformada das Escrituras de Paulo Anglada, e aí essa é a segunda nota, valendo dia 18, nota máxima. Se atrasar depois do dia 18, a nota vai ter decréscimo de acordo com os dias de atraso. Então, infelizmente, gostaria muito de ter dado aula online, né, para estar, apesar da distância, né, enxergando e partilhando e conversando com vocês, mas que Deus abençoe a todos e que, se ele assim o permitir, em abril, possamos estar nos encontrando, ou com todos vocês, ou com alguns de vocês, na disciplina de Cosmovisão Cristã. Então, Deus abençoe e até lá.